Então, eu vou agora falar a vocês sobre a nossa visão da análise técnica. Na verdade, eu estou falando sobre a maneira como nós vemos a análise técnica e para isso eu preciso explicar a vocês como nós entendemos a nossa análise técnica, o que é exatamente que nós fazemos. Isso vão ser alguns poucos slides e deve demorar não mais do que menos que 10 minutos. Então vamos lá. O que é análise técnica? Bem, a análise técnica é um processo com o qual a gente consegue extrair indicações lógicas sobre o comportamento futuro dos preços. Indicações lógicas, sim, indicações absolutamente lógicas sobre o comportamento futuro dos preços. Existem, como se sabe, duas escolas de análise que procuram estudar o comportamento futuro dos preços. A escola técnica e a escola fundamental. Ambas procuram prever oscilações de preço. Se os preços vão subir, se vão cair ou se vão andar de lado. Muito bem, já que elas procuram prever oscilações de preço, é bom a gente recordar o porquê dos preços, por que os preços oscilam. Os preços oscilam, minha gente, em primeiro lugar, por conta dos fatores fundamentais. Os fatores fundamentais são os primeiros responsáveis pela oscilação dos preços. Mas os preços oscilam também por conta dos fatores que só são do conhecimento dos insiders. Insiders, ou aqueles que operam com informação privilegiada. Eu espero que esteja dando para ler aí os escritos aqui dos slides, né? Então, basicamente por essas duas razões, pelos fatores fundamentais e pelos fatores que só são do conhecimento dos insiders. O fator fundamental é o primeiro responsável pela oscilação dos preços. Mas é preciso que haja a digestão desses fatores fundamentais, porque fatores fundamentais não têm a capacidade de pegar o seu computador e operar. Quem faz isso são as pessoas que interpretam esses fatores fundamentais. E até porque os fatores fundamentais altistas fazem os preços subirem necessariamente? Não fazem. Não fazem os preços subirem. A gente tem vários exemplos, nos cursos que a gente dá eu mostro vários exemplos. Por exemplo, quando o Fernando Henrique foi eleito contra o Lula, os preços caíram. O mercado era muito mais favorável ao Fernando Henrique e o Fernando Henrique foi eleito e os preços caíram. Tem vários exemplos de situações em que fatores fundamentais não fazem os preços irem na direção deles, porque o que normalmente acontece é que o mercado sobe no boato e acaba caindo no fato, que aliás é uma frase bastante famosa do mercado, né? Para nós, analistas técnicos, o que interessa é que quando o mercado está em baixa, existem mais ordens de venda do que ordens de compra. E por que será que existem mais ordens de venda? Será que é porque existem mais vendedores do que compradores? Não necessariamente, e isso é muito importante a gente entender, minha gente. Porque os compradores podem ser esses caras aqui. Milhares de pequenos peixes, enquanto os vendedores são poucos grandes peixões. Na verdade, quem comanda a oscilação dos preços no pregão, e esse é um conceito básico da análise técnica, quem comanda essas oscilações é o que a gente chama de massa, que é a média das opiniões de todos esses participantes do mercado. Só que essa média de opinião é ponderada em função do poder de fogo de cada participante. Essa moça administra, por exemplo, um grande fundo de investimento que tem bilhões investidos no Brasil. Então o poder de fogo dela é muito grande, é claro que a opinião dela conta muito mais do que um pequeno investidor que está operando apenas uma pequena carteira de ações, né? Mas essa média de opiniões é que comanda, no final das contas, a oscilação dos preços no pregão. Cada uma dessas opiniões é como se a gente estivesse pondo num liquidificador e com a sua intensidade de azul, né, dependendo do poder de fogo de cada participante, de azul ou de vermelho, né? Azul para os que acham que os preços de um determinado ativo, ou poderia ser da bolsa,
ou de um ativo específico vão subir, vermelho para aqueles que acham que os preços vão cair, e na medida que a gente gira esse liquidificador, então essa média de opiniões vai ser azul ou vermelha. Muitas vezes ela é cinza, porque não se sabe, há um equilíbrio entre as forças. Tá? Então esse conceito é importante a gente entender, porque com ele que a gente consegue então definir direitinho o que é análise técnica e o que é análise fundamental. Então, começando com a análise fundamental, e vejam, essa é a nossa visão, não é? É claro que eu entendo que os meus colegas analistas fundamentais eventualmente vão ter uma outra visão sobre a análise fundamental deles e a análise técnica que nós fazemos também. Mas essa é a visão de um analista técnico observando sobre o prisma da análise técnica o que seria o que faz a análise fundamental, sobre um prisma bastante específico em que a gente estaria considerando esse conceito de que quem comanda as oscilações do preço é a média das opiniões, que a gente chama de massa. Tá? Então, a análise fundamental procura prever como a massa irá interpretar os fatores que ela interpretou de antemão. Essa é que é a ideia. O analista fundamental tenta interpretar de antemão os fatores que estão disponíveis. E que ele entende que a massa irá interpretar no futuro. Então ele chega anteriormente às conclusões que a massa deverá chegar no futuro. Análise técnica. Vejam, é interessante porque, ainda que indiretamente, o analista fundamental também tem que se preocupar com a massa. Isso torna a atividade dele uma atividade também de caráter não exatamente exata. Não exata, mas de certa forma humana. Porque vejam, enquanto a massa não chegar à brilhante e acertadíssima conclusão que o analista fundamental chegou, os preços não vão para o nível que ele havia previsto. A não ser que ele seja a massa, o que não é o caso. Né? Se ele, por outro lado, for um insider, aí é uma situação completamente diferente e ele vai estar cometendo um delito sujeito à pena de prisão. Como se sabe, operar com informação privilegiada é crime. Então, o analista fundamental também depende da massa chegar à conclusão que ele chegou. Ele não tem ideia de quando a massa vai chegar a essa conclusão e aí está um dos pontos que nós entendemos ser um dos pontos falhos da análise fundamental, porque ela não tem timing. A análise técnica, por outro lado, tem um timing muito melhor. Como a análise fundamental não tem timing, a gente então ouve muito dos analistas fundamentais a indicação, a orientação de que os investimentos na bolsa têm que ser para longo prazo. Eu entendo que isso ocorre justamente pelo fato de que o timing é falho na análise fundamental. O outro problema muito sério da análise fundamental é o fato de que eles não interpretam os fatores, eles não têm acesso aos fatores que só os insiders têm. Porque eles não sabem e depois, se souberem, também não podem usar, não é? Teoricamente. Então, esses são os dois pontos falhos da análise fundamental. Já a análise técnica, por outro lado, ela deixa os fundamentos serem interpretados pela massa e observa, analisa e procura interpretar o comportamento da massa. Então, eu como analista técnico, quando eu olho um gráfico, eu estou, na verdade, interagindo com o comportamento da massa. Eu olho o gráfico para interagir com o comportamento da massa. É o que a gente faz. Muito bem. Para visualizar, analisar e interpretar o comportamento da massa, a gente usa então justamente os gráficos, porque os gráficos nada mais são do que um espelho do comportamento da massa. Vocês entenderam o slide, né? Eu pus aqui o gráfico
esse aqui é o espelho e esse aqui é a massa. É que deu um trabalho danado para fazer fazer esses lá. Eu estou brincando, claro, mas enfim, essa é a ideia. O gráfico nada mais é, minha gente, do que um espelho do comportamento da massa. O que a gente está vendo no gráfico foi causado pelo comportamento da massa. Então, muito bem, a análise técnica é, portanto, um processo de interação com o comportamento da massa, em que a gente usa uma interface visual para interagir com o comportamento da massa. Quando eu olho o gráfico, como eu disse, eu estou interagindo visualmente com o comportamento da massa. A interação que eu faço do comportamento da massa, essa interação que eu faço com o comportamento da massa, nem sempre, mas muitas vezes me dá indicações absolutamente lógicas sobre o comportamento futuro dos preços. É isso que eu faço como analista técnico. Muito bem, eu tenho que dar um outro conceito para vocês, que é o conceito de que o analista técnico olha os gráficos para interagir com o comportamento da massa, mas sobre o prisma de estar analisando as forças que operam nos mercados, no que a gente chama de terra de touros e ursos. Está aqui a terra de touros e ursos, minha gente. Aqui na planície vivem os ursos e aqui no topo vivem os touros, que são as duas forças do mercado. Que na verdade representam as duas forças do mercado, os vendidos representados pelos ursos e os comprados representados pelos ursos. Para quem não sabe, o touro é comprado porque ele chifra para cima e o urso dá patada para baixo, né? Então, o fato é que o mercado é uma guerra. E por que são feitas as guerras? São feitas pela mesma razão em todo lugar. As guerras são feitas por dinheiro. E para a gente entender isso e saber que isso é de fato e não assim só como referência, como ilustração, eu quero dar uma informação a vocês de que no mercado de índice futuro troca-se de mão por conta do ajuste diário feito pela Bovespa BMF um pouco menos de 100 milhões de dólares, por volta de 100 milhões de dólares por dia no índice futuro. Uma outra quantia enorme no mercado de dólar, uma outra quantia enorme no mercado de DI. Então, para falar só do índice futuro, a guerra no índice futuro é por 100 milhões de dólares por dia. Então, quando a gente olha os preços, a gente tem que entender que está sendo travada uma guerra entre comprados e vendidos, e uma das coisas que nós, analistas técnicos, fazemos é tentar descobrir quem vai ganhar essa guerra. Muitas vezes a gente tem condições de observar com detalhes uma batalha que está acontecendo nessa guerra. E a observação que a gente faz dessa batalha, muitas vezes nos diz quem vai ganhar essa batalha. A ideia é que a gente vai se alistar junto ao exército que for ganhar ou que está ganhando a batalha. Tá? Essa é a ideia. Então, interpretando que o mercado é uma guerra, quando a gente olha os gráficos sobre esse prisma, muitas vezes a gente vai ver os comprados dominando. Estão vendo aí os comprados dominar? Eu estou dando uma ajuda aqui a vocês agora. Sim, os touros morro acima e os ursos batendo em retirada, né? Sob o mesmo prisma, outras vezes a gente vai ver uma batalha sendo desenvolvida entre os exércitos. E, eventualmente, nessa hora, nós, analistas técnicos, vamos, como eu disse, observar essa batalha para ver quem vai ganhar essa batalha. Por exemplo, aqui nós temos uma batalha muito bem definida, que estava acontecendo na ação NET. Em 2005, os comprados empurraram os vendidos até lá em cima, aí os vendidos, que são os ursos, empurraram os touros para baixo, os touros empurraram para cima, para baixo, para cima, empurra para lá, empurra para cá, empurra para lá, empurra para cá. Quem vai ganhar essa batalha? A análise técnica nos dá maneiras de nós prevermos quem vai ganhar uma batalha por conta de conceitos que estão em todos os livros de análise técnica, como, por exemplo, o conceito de retângulos e acumulações no meio de tendências. Normalmente, uma acumulação costuma dar continuidade ao movimento que a precedeu. Então, olhando essa acumulação desse exemplo, a gente, em princípio,
está imaginando que isso deve dar continuidade à alta que precedeu essa acumulação. Mas nada como uma observação de fato, né? Se a gente está, como eu disse, interagindo com o comportamento da massa, e se acontece algo como isso, bem, sim, vale lembrar que quando uma acumulação dessas acontece, a gente extrai dela um nível de resistência e um nível de suporte, que são praticamente aqueles níveis que definem as fronteiras dessa batalha. Quando um exército passa a fronteira dessa batalha, significa que ele aniquilou o exército contrário e vai avançar em território inimigo, né? Então, quando a gente tem uma situação como essa, vejam, em que os preços num determinado dia quer dizer, numa certa altura, então os preços rompem esse nível, a gente sabe quem ganhou a batalha, que teria sido, então, nesse caso, o comprado, não é? Então, essa é a ideia da nossa análise técnica. Isso aqui, por exemplo, é um outro tipo de batalha, está ilustrado em tudo quanto é livro de análise técnica. E a gente, apesar de que empiricamente a gente sabe que isso deve resultar na alta, porque deve resultar no rompimento da resistência com os preços subindo, porque ela deve dar continuidade ao movimento que a precedeu. Isso também é explicado como sendo um triângulo ascendente em que os comprados estão cada vez paulatinamente mais agressivos do que os vendidos, não é? E isso, então, nesse nosso exemplo, a batalha foi ganha de novo pelo touro, não é? Quando o mercado está em alta, usa-se a expressão bull market, quando o mercado está em baixa, bear market. O investidor altista é bullish, o investidor baixista é bearish. Eu estou projetando o meu e-mail para que vocês eventualmente possam nos escrever, fazendo solicitações, comentários sobre a nosso programinha aqui da Quinta Técnica. E eu também tenho a satisfação de informar aos nossos amigos que o Felipe Botelho, meu filho, e eu nos tornamos consultores de valores mobiliários registrados na CVM. Essa semana ficamos sabendo e isso vai permitir que a nossa empresa, a Constop Consultoria Financeira, possa ser contratada pelo fundo que está sendo montado, o fundo Constop, que já, felizmente, já recebeu adesão de vários cotistas. E se alguém tiver interesse também, pode mandar um e-mail, que nós podemos mandar um e-mail com informações, ou eu posso entrar em contato por telefone também. E, enfim,